Boa noite a todos. Vamos começar o Evangelho dessa noite. Então vamos relaxando os nossos corpos na cadeira, vamos fechando os nossos olhos, descruzando os braços e pernas, vamos mentalizando Jesus, respirando fundo, deixando os pensamentos todos lá fora, as preocupações, por um instante, para que possamos nos conectar com o plano espiritual que nos recebe todos os dias aqui na casa, quando há os trabalhos, e quando não estamos aqui, nos conectamos da mesma forma em nossos lares, através das orações, ao deitar, ao levantar, podemos dar continuidade aos nossos pedidos diários, para reforçar a nossa proteção, a nossa vontade de evoluir, de aprender com o Evangelho de Jesus, que possamos lembrar que um dia não estaremos mais aqui e iremos voltar à pátria espiritual. E assim vamos conhecer a todos aqueles que nos ajudaram enquanto encarnados. A ajuda dos nossos protetores, que vão nos receber quando desencarnarmos. Precisamos acreditar que seremos recebidos por eles, que eles vão nos ajudar a aceitar a nova morada. Então, se não temos esse hábito, vamos criá-los em nós, através do aprendizado na casa espírita, e aos poucos trazendo isso para o nosso coração e a nossa aceitação. E assim, agradecidos que somos, vamos rezar a oração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item 6 também, que fala do jugo leve. Antes disso, eu vou dar um recadinho para vocês. Um monte. Vou falar do que a Casa Espírita oferece. Que toda vez, sempre tem os que frequentam os mesmos dias, né? E tem os novatos, e tem aqueles que esquecem, que a gente faz por aqui. Então, dentro da Casa Espírita, a gente tem essa palestra, oferecemos os passes, tem as medicações do José Roberto, de segunda-feira, que é um médico fitoterapeuta, tudo gratuitamente. E são tratamentos que são interligados. Quando a gente tem uma doença física e esses medicamentos feitos de ervas, né, que é o que ele faz e cede gratuitamente, ele tem um consultório em Indaiatuba que ele cobra a consulta. Mas aqui ele atende gratuitamente e dou os remédios também. Lá ele não cobra a medicação também, só a consulta. Então, ele estudou a medicina chinesa por muitos anos e ele é formado na China para desenvolver esse lado da fitoterapia. E junto à fitoterapia, ele tem a mediunidade.
e juntou o útil ao agradável, né? Então ele soube de vidas passadas dele, olha eu contando os segredos dele, mas como na palestra dele ele conta, né? Então ele falou que ele participou em umas vidas anteriores em guerras e ele matou muita gente, né? Então ele nesta vida ele quis retribuir curando muita gente. E aí ele se dedicou aos estudos da medicina chinesa e ele tem 3 filhos médicos. E então assim, quando ele está conversando com você, ele mapeia você mediunicamente e ele dá o remédio necessário, mais o conhecimento da fitoterapia, né? Então ele une tudo isso. E é uma bênção ter isso dentro desta casa, né? Principalmente gratuitamente. Então, às segundas-feiras, às 6 horas da tarde, ele começa a atender. E mais os passes que é dado, e mais o evangelho, tudo isso é um tratamento. E não é só para o físico, mas muita doença que aparece, principalmente nos dias de hoje, é espiritual também. E causa na matéria. São coisas que a gente tem dentro da gente, até mesmo de outras vidas, que causam ferimentos, problemas psíquicos, emocionais, psicológicos na matéria. E traz para o físico, né? E às vezes precisa dos 2 tratamentos, o da medicina convencional e o tratamento espiritual e mais o fitoterápico. Então, é que as pessoas não têm essa informação. Então, passa batido aqui. Tem gente que vem aqui e nem sabe, né? E a gente, na correria, né, do dia a dia, até todo mundo acha que até quem vem aqui fazer palestra acha que como a gente está aqui todo dia, todo mundo sabe e não sabe, né? Então a gente resolveu falar para vocês. Outra coisa é o estudo do Evangelho. A casa futuramente vai mudar de endereço, né? A gente vai lá para Floriano, mas lá em cima a gente ganhou uma sede maior, maravilhosa a casa, é enorme, do lado do Círculo Italiano, onde era a autoescola lá. Ela saiu e o dono da casa, ele cedeu pra gente, para ir para lá. Então está em reforma e logo logo a gente vai para lá. Então vai ser legal, porque tem um monte de sala, né? A gente vai poder oferecer muito mais coisas para vocês e vai ter curso gratuito de mediunidade, de passe, de um monte de coisa, se Deus quiser, lá. Porque na outra sede a gente tinha também, para vocês aprenderem. E isso traz muita coisa bacana para a gente, porque quando a gente tem o conhecimento da doutrina mais profundo, a gente traz para o nosso dia a dia. Não é para a gente virar trabalhador da casa, nada disso. Quem quiser, óbvio, né? Mas é para a gente levar para casa, para os nossos familiares, para o nosso convívio. Então a gente muda a visão de muita coisa na família, com os amigos, com quem a gente convive no trabalho. Muda muito. E espiritualmente a gente cresce, amadurece, porque fala, nossa, só fala de Jesus. Não, não fala de Jesus, fala de tudo que a gente precisa para viver aqui, mas muito mais quando a gente sair deste corpo aqui, né? E esse evangelho, ele fala exatamente disso, do aprendizado do evangelho. Por que a gente tem que saber da história de Jesus, né? Porque um dia a gente vai viver muito mais para lá do que para cá, né? A gente já está reencarnando exatamente para que a gente evolua, porque
todo mundo, principalmente nos dias de hoje, é muito materialista, muito materialista. A gente acha, e a geração que está vindo é pior ainda, né? Porque é muito apegado nas coisas, muito material. E os pais, né, que são filhos da nossa geração, a gente deu o que pôde. E eles estão dando mais ainda do que a gente não deu. Então, são muito inteligentes. Eu tenho um neto de 15 anos, um de 11. São muito inteligentes, são muito avançados em relação aos pais que já eram mais do que nós, né? Que a gente pôde prover eles. Mas você vê que o lado espiritual está bem lá atrás. Eles não têm essa vontade, são raros, são famílias raras que não obrigam, mas ensinam, né? Porque a vida é muito corrida para todo mundo, desde a criança até o velhinho, né? E a gente que está aqui, que está junto, que busca qualquer tipo de cura espiritual, cura física, cura psicológica, emocional, a gente precisa ter esse vínculo daqui com a outra vida. E o Evangelho, ele traz isso. Ele é difícil, não dá para a gente estudar sozinho. E simplesmente foi Jesus que deu essas palavras para que a gente desenvolvesse. Então ele falava por parábolas. E parábolas são difíceis de entender. A gente tem que desenvolver elas para poder entender. E por isso o estudo do Evangelho. Toda casa espírita que você vai, estuda o Evangelho. Todas elas. Não tem uma que não fala. Por quê? Porque é a vida dele. E o propósito dele. Então esse capítulo do Evangelho, o Cristo Consolador, ele já fala, o Cristo Consolador. O que é consolar? Consolar o quê? Os males, as dores, os sacrifícios, né, que a gente tem que passar. Ele traz o alento, ele traz o conforto para que você se sinta seguro e que vá em frente. Então ele fala que este capítulo do Evangelho é um bálsamo de esperança para todos os corações aflitos. Com suas palavras, Jesus nos reconforta e nos alimenta espiritualmente. Sabemos que na escola da vida o aprendizado é árduo, porque as nossas necessidades ainda são muitas e o nosso conhecimento é limitado. Mas nunca faltou à humanidade o auxílio divino através das grandes revelações. Jesus, quando falou do jugo leve e prometendo que Deus nos enviaria o Consolador, ele estava mostrando o caminho do aprendizado, podendo se tornar mais suave se cada um de nós compreender e respeitar a lei que ele veio nos ensinar, que é a lei natural estabelecida pela perfeição de Deus. Muitas vezes o desespero humano torna-se maior porque nos rebelamos contra situações que contrariam nossos anseios mais íntimos, mas é necessário verificar que não é somente a nossa vontade que deve prevalecer. Viver em sintonia com o amor e a caridade é a condição que todos podemos adotar, observada a evolução e a capacidade de cada um. Então, lendo assim, parece fácil, mas não é. Porque dentro de tudo isso existe o egoísmo, o orgulho, a prepotência. São sentimentos que a gente tem que lidar com a gente todo dia, né? E como que a gente lida com tudo isso? Se você pegar um filme sobre o Jesus, você vai ver que ele tinha a facilidade de perdoar, coisa que a gente não tem, até hoje, né?
Então, é difícil você até perdoar o próprio cônjuge, às vezes, que a gente vive 30, 40 anos com o marido ou a esposa, e às vezes uma birrinha que um tem com o outro leva um tempo para perdoar, porque a gente não aprendeu o que é o perdão. A gente releva, mas não aprendeu o que é o perdão. Porque perdoar é super difícil. Como que a gente vai aprender isso? Primeiro a gente tem que se perdoar. Como que a gente se perdoa? Fazendo a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É uma vida para fazer a reforma íntima, né? Não é de um dia para o outro. Às vezes é reencarnação e reencarnação. Então todo mundo lê e fala, eu não vou fazer reforma íntima, não dou conta. E não dá mesmo. Então, não é o imediatismo, é o aprendizado. Como que a gente vai aprender? Estudando a doutrina de Cristo. E a única doutrina que traz a lógica, a razão e o discernimento é o Espiritismo, de Kardec. Não é, porque Kardec é filosofia, não é culto. É diferente das outras religiões que têm o culto, que tem o ritualismo, que é a Umbanda, que são religiões voltadas a Cristo também, mas tem o ritual, não tem o estudo. Tem a fé também, mas não tem o estudo. Então, Kardec, ele ensina e fala sobre a fé, sobre Jesus, sobre os atos de Jesus, para que a gente entenda isso. É a história verdadeira de Jesus. Então, Kardec pegou e esmiuçou. Mas ele trouxe para o nosso emocional, para todos os sentimentos, até da raiva, do ódio e tudo ele fala, ele esmiuça. Aonde? No Evangelho. Por isso que ele é estudado, porque não adianta ler sozinho, é difícil. É muito difícil. Na casa espírita, só no Joana, eu estou há 30 anos. A gente fala do Evangelho todo dia da semana que a gente trabalha, e todas as vezes, eu falando, outra pessoa falando, eu demorei acho que uns 20 e tantos anos para vir aqui falar, que a gente treme toda hora que fala, se você falar errado. A gente está ensinando errado, né? Ensinando não, eu aprendo também a hora que eu estou aqui falando. Porque eu estou passando para vocês uma coisa que eu também estou aprendendo, né? E se eu passar errado, estou ensinando errado. Então, à medida que a gente vai aqui fazendo um resumo, que a gente tem que ler o capítulo, fazer um resumo e passar para vocês. Isso aqui é um trechinho assim, ó. Então, imagina o livro inteiro. Nunca a gente vai terminar ele. Não vai. E assim, como que a gente vai passar um sentimento para vocês, né? Então, cada um vai receber também de uma forma. E às vezes a gente está aqui falando, enquanto a gente está falando, vocês estão sendo tratados. E quem tem a mediunidade da vidência, está vendo. E é fantástico, porque a gente vê, e tem médium aqui que vê. E a gente sabe que vocês não estão sozinhos, porque os mentores de vocês, individual, chamado de anjo de guarda, está aqui. Então, não é... Mesmo que vocês estão dispersos, eles não estão. Então, enquanto vocês estão no Evangelho, façam os pedidos, porque vocês serão atendidos, podem crer que serão atendidos. Então, as palavras que aqui são ditas é para abrir essa coisa do cardíaco, que aqui tem um chakra, né? Que é o chakra cardíaco, é o chakra do amor. Mas não é de vocês para nós ou nós para vocês, é de vocês para vocês mesmos, porque vocês estão receptivos, e aí o plano espiritual age.
Então, quando a gente fala se conectar, não é aqui, é aqui. E o Evangelho serve para que vocês absorvam a mensagem que Cristo quer passar. Não é a gente, é o Evangelho. Por isso que a gente fala, leiam. Mas não é para ficar com a Bíblia embaixo do braço, que nem uns. Deixa pra lá, né? Para ficar batendo pegar a Bíblia e bater na cabeça dos outros, não é isso. Mas que vocês tenham a curiosidade de ler como se fosse um livro, assim, mas tentar entender os temas, né? E tentar fazer um resumo daqueles que vocês leram, para que vocês absorvam mais. Não podemos esquecer a fé a nos sustentar. Desenvolver a fé é compreender a perfeição do universo. Esse universo que aos poucos está se descortinando para a humanidade, mostrando a magnificência das leis que elaboram sua Constituição. Desenvolver a fé é sentir a presença de Deus através da razão, que nos dá mostras claras de um mundo espiritual que interage com o nosso limitado plano terreno. Ter fé é saber que existe Deus, a inteligência suprema, que a tudo preside através das suas leis perfeitas. Se caminharmos com fé, realizando as tarefas que nos cabem e respeitando o próximo, é certo que o nosso fardo se tornará mais leve. Sabemos que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que graças aos ensinamentos dos Espíritos superiores, veio para nos esclarecer sobre a complexidade que envolve a existência humana e a nossa relação com o mundo espiritual. Neste capítulo 6, vamos encontrar várias mensagens do Espírito de Verdade que devemos ler e meditar. Diz vós, o Espírito da Verdade, que devemos beber na fonte do amor, o que significa, entre outras coisas, que devemos palmilhar uma vida de respeito ao próximo, na certeza de que o Pai nos ampare enquanto realizamos nosso aprendizado evolutivo. E ele fala para ler as instruções dos Espíritos no item 5, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse era o meu recadinho da noite. E quando ele fala que quando o Evangelho penetrar no lar, né, e o coração das pessoas abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Isso quem fala é Emmanuel, que é um dos precursores do Espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec é esse aqui. Esse é para quem não enxerga que a letra é desse tamanho, que sou eu. Então é isso. É o que a gente traz, né, na doutrina, para que quando a gente está em desespero, quando a gente tem uma coisa para resolver, quando a gente está depressivo, um problema de família ou dinheiro, seja qual tipo de problema for, em casa, não precisa, tem gente que não tem hábito de fazer evangelho no lar porque não consegue reunir todo mundo, né? Então antes de dormir faz assim, abre, tem uns de bolso também pequenininho, lê, geralmente aqui embaixo ó, tem o número do capítulo e o título. Abre, procura um trechinho onde começa o título e leia um pedacinho e pense. Pense no que encaixa aquilo ali, porque geralmente é para o problema que você está passando. Cai certinho a palavra. Às vezes uma pergunta que você quer fazer, vem uma resposta. É certo, talvez no momento que você está lendo, você fala, nossa, não tem nada a ver, mas tem. É só pensar. É assim que Jesus conversa com a gente.
e tira a gente daquela agonia, às vezes, né? Daquele desespero de querer resolver. E o Espiritismo, ele traz muito esclarecimento para quem quer realmente conhecer as verdades, né? O porquê daquilo que acontece, as coisas com a gente, que a gente já viveu outras vidas e que hoje tem um fundamento a gente estar aqui, estar com a pessoa que está do nosso lado, ter os filhos que temos, a família que a gente formou, não é por acaso. Tem explicação para tudo, para divórcio, para filho que tem problemas, para filho que vem com problema de saúde, tem. Se procurar, tem. Melhor não procurar e aceitar, que dá mais certo. Porque se a gente vai cutucar, não está preparado para saber, né? Então o Evangelho também acalenta, traz explicações sobre isso. É lógico que a gente não vai querer saber, né? Porque a gente ama de qualquer forma os filhos, os netos, o marido. Tem hora que você fala, eu gosto dele, aí fica com ele mesmo. Mas é difícil, né? Hoje conviver com um ser humano não é fácil. Então a doutrina, ela traz essa visão da gente entender o porquê das coisas. No começo é mais difícil, mas depois você vai entendendo o processo do porquê estar aqui, do porquê estamos juntos, do porquê a gente se conhece. Tem tanta coisa para a gente descobrir que é fascinante, né? E é isso. Então vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui. Que nada é por acaso nesta vida, que nós não estamos aqui porque nós não temos um propósito. Todos nós aqui tínhamos que estar aqui neste momento, nesta casa, neste salão, nos conhecendo, juntando as nossas energias para que possamos nos curar mutuamente, junto a essa equipe maravilhosa que aqui se encontra. Estamos sendo abençoados, acalentados e atendidos por todos que aqui estão. Estamos gratos pela presença de todos eles e pela equipe de Joana de Ângeles, que aqui se fizeram presentes e que vão nos acompanhar até nossos lares e continuar o tratamento durante o nosso adormecer, enquanto dormimos, continuando e terminando o tratamento de todos nós, espiritualmente falando. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos aos passes.